Agora, na Super, Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa tarde a todos sintonizados na Rádio Super. Eu sou o Éder Gibeloni, mais conhecido como Ed. Em primeiro lugar, feliz ano novo! Sobrevivi! Aleluia! Um ano! Sobrevivi! Aonde nós chegou, valeu a pena esperar. Você não canta não, né? Não. Não, obrigado. Obrigado. Bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Bússola do Mundo, a qual a mentora é a pastora Ângela Valadão, do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, onde juntos temos a honra e a parceria do TDI, a Teoria do Design Inteligente, que em grande maioria temos cientistas universitários, acadêmicos com excelências em doutores e mestres, e hoje nessa edição temos o tema Deus, Universo e a Vida. Não é isso aí, Serginho? É isso aí, meu querido. Boa tarde pra você, Ed. Boa tarde, pastor Ronaldo. Boa tarde, pastora Carol. Boa tarde pro meu querido Sandrinho, que tá aqui também. Boa tarde. Isso aí, meu querido. A voz melhorou, né? Melhorando. É, isso aí. Assim, agradecer primeiramente a confiança, viu, Ed? Do seu convite, do convite do pastor Ronaldo tá aqui. É uma cadeira importante. De casa, cara. Eu sei, mas é uma cadeira importante, né? Por mais que eu já tenha presença aqui na rádio, é muito bom estar em programas como esse, não só no Bússola, como no Super Debate. Então é muito legal. E outros que virão, ouvintes. Aí, outros tá que virão. Amém. Não sei então qual, mas virão. Agradecer essa confiança, tá aqui. Hoje o Ronaldo tá aqui, tive essa bela surpresa de estar aqui do pastor Nosso Ronaldo. boneco de Olinda, como que você vai? Foi bom a virada de ano? Foi bom a virada de ano. Tô entrando de férias, pessoal, mas assim, vou deixar aqui na mesa o Serginho, que é, sem sombra de dúvida, um substituto muito melhor do que eu. Meu Deus. Juntamente com o Edas aí, vão poder colaborar nas contribuições aí. E ninguém chama os ouvintes para participar, não. Vocês esqueceram, ano novo. Deixa eu mandar aqui então pra galera aqui então. Então vai lá. Gente, participa aqui no nosso WhatsApp, então, no 31987931370. O nosso querido Tassos, ele vai participar com a gente aqui, o Tassos. Um irmão muito renomado no que se refere a assuntos, e eu vi vídeos dele, foi muito legal, eu vi um debate dele lá na Rádio do César, né, sobre, até com o Sérgio, né, que aquele cientista também, super educado, inclusive, vi esse debate, então é muito legal ver que a gente tem um convidado desse patamar, eu vou dizer assim, no programa, e é sensacional, né? Então manda o seu WhatsApp aqui no 31987931370, perguntas acerca desse assunto. Claro que a gente vai aqui, na hora das perguntas aqui, a gente vai... o assunto vai se desenvolver e você vai criando dúvidas na sua cabeça. Então, essas dúvidas não deixe de mandar aqui, porque eu leio o recado mesmo. E eu leio mesmo, viu, gente? A galera da rádio tá acostumada a me ouvir. Eu leio todos os recados mesmo, até quando é muito, eu vou lendo rapidinho, mas manda aqui a sua participação. Isso aí, no YouTube também, Rádio Super 100.5 FM, para você ver os nossos rostos lindos e maravilhosos. Boa tarde, professor Tássio, como que o senhor tá? Alô, professor? Alô, boa tarde, como é que estamos? Tão bom, professor, agora estamos te ouvindo em alto, nítido e claro. Como que o senhor está? Boa tarde. Estou muito bem, muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra fazer parte deste programa e contem sempre comigo. Ótimo, e lembrando o ouvinte, o Tássio ele está exclusivo conosco em janeiro. Em janeiro, essa série apologética, a gente vai ter já alguns temas já divulgados, né? Que esse de hoje é Deus, o Universo e a Vida. O próximo é Deus e a Moralidade. Por que o cristianismo e cristianismo versus comunismo. Então, Tasso vai estar com a gente toda quinta-feira de janeiro e obrigado aí pela honra, professor, por dar essa prioridade, por dar um espaço aí nas suas férias para poder estar falando conosco e a gente acompanha aqui o seu trabalho pela internet, pelos seus canais e à medida que as coisas foram acontecendo a gente vai estar te divulgando, mas o senhor tem previsão de vir para Belo Horizonte, professor, esse ano? Eu creio que não, eu não estou bem certo em olhar na agenda, mas eu acho que até então não tem nenhuma agenda para Belo Horizonte. Ótimo, pessoal, os pastores que quiserem, só convidar, traz que a gente vai atrás, né? Com certeza, é isso aí. Traz que a gente vai atrás. Professor, com relação à primeira pergunta que eu queria desenvolver o tema, com a concepção de Deus, como posso definir Deus no contexto do universo e a vida? Tem como eu definir Deus nesse contexto? Quando nós olhamos unicamente para o universo e para a vida, nós chegamos a uma conclusão impressionante. A conclusão de que a causa do universo é uma causa não material, não espacial, atemporal, extremamente poderosa, extremamente inteligente
Então, essas conclusões a que chegamos unicamente pela ciência são absolutamente coincidentes com a descrição de Deus pela Bíblia. Então, a revelação da natureza também aponta para Deus. Aliás, é isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, que pelas coisas criadas nós temos acesso a muitas características de Deus. Então, Deus é a causa não causada, a causa imaterial. Se é imaterial, portanto, é espiritual. Se ela é não espacial, portanto, é infinita. Se ela é atemporal, portanto, ela é capaz de conhecer o seu futuro que você livremente decide. Se ela é extremamente poderosa, porque ela criou tudo a partir do nada, né? Ela é o Deus bíblico. Então, a natureza aponta para o mesmo lugar em que as escrituras já estão. Muito bom. Pode ir, Serginho. Maravilha. Ô, meu querido Tasso, prazer estar aqui com você, viu? Aqui é o Sérgio Gandra, eu sou locutor aqui da rádio. Prazer estar falando com você, viu, meu querido? Prazer é meu. E bom, o Edward aqui mandou várias perguntas aqui. Tem uma que eu queria muito te fazer, né? Eu tava até com medo, falei assim, não faça essa pergunta primeiro não, que eu quero fazer. Que é a questão, meu querido Tasso, que envolve a questão da maldade, do papel da humanidade, do sofrimento, né? Eu queria perguntar para o senhor como é que fica essa questão da existência do sofrimento e da maldade se encaixando nessa visão teológica do universo criado por Deus. Como Deus ele se relaciona com a questão do mal, com a questão da depravação total, até onde Deus se relaciona com isso, até onde a responsabilidade humana entra aí. Queria ouvir isso do senhor. São dois aspectos muito importantes para nós abordarmos essa questão. O primeiro é um aspecto filosófico, o outro é um aspecto teológico. Filosoficamente, a percepção que nós temos do mal e do sofrimento no mundo, na realidade, é uma prova para a existência de Deus, não para a ausência de Deus. Por que que isso se dá dessa forma? Porque nós só temos a percepção de que há um mal no mundo porque existe um bem e um mal, a partir do qual você pode diferenciar o bem do mal. Se há o bem e o mal, há uma lei moral objetiva, a partir da qual se diferencia esses conceitos. E se há uma lei moral objetiva, é muito provável que haja um legislador moral objetivo, que é Deus. Em outras palavras, se não houvesse a fonte da moralidade, a fonte do bem perfeito, nós não identificaríamos o mal no mundo. C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, e todos aqueles livros os quais eu indico, são todos bons, C.S. Lewis, ele dizia algo incrível, ele dizia assim, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz, ninguém pode identificar que uma linha é curva, a não ser que tenha a percepção da linha reta. Então, o fato de nós identificarmos uma linha curva é porque nós temos a linha reta, a partir da qual nós podemos medir a curvatura da linha. Da mesma forma, o fato de nós identificarmos a maldade no mundo é porque existe um bem absoluto, a partir do qual você consegue identificar a maldade. Então, a maldade é um indício de que existe um bem absoluto, a partir do qual você identifica a maldade. E, portanto, se há um bem absoluto, existe uma lei moral objetiva que separa o bem do mal, e existe o legislador moral objetivo, que é Deus. Então, o aspecto filosófico é claro. Hoje em dia, consenso, o entendimento intelectual de que não há incompatibilidade entre a existência de um Deus todo bom, todo poderoso e a existência do mal. Até porque nem tudo que existe é porque Deus quer. Tudo que existe é porque Deus permite. Mas Deus permite algo que ele não quer. E por que há coisas que Deus permite e ele não quer? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é uma condição para que nós possamos decidir contra a vontade de Deus, ele permitindo, ele permite isso. E por que Deus permite o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é um pressuposto lógico de nós sermos criados maduros moralmente. Então, a maturidade moral é quando nós temos a possibilidade de fazer o errado e fazemos o certo. Não existe maturidade moral se nós não pudéssemos errar. Então, o livre-arbítrio é um pressuposto lógico da maturidade moral. Então, nesse sistema é que nós passamos para a parte teológica, né? Existe a maldade no mundo porque o homem optou por ser ele a fonte da moralidade e não Deus. Essa é a proposta que está lá no jardim. A proposta que é feita no jardim é mais ou menos a que é feita até hoje. O inimigo de nossas almas, ele é muito velho, né? Ele sabe o que funciona. Então, a proposta no jardim foi a seguinte. O inimigo de nossas almas chega para o casal e diz assim, não basta que vocês sejam feitos à imagem e semelhança de Deus,
Vocês podem ser como Deus, vocês podem ser a fonte da moralidade, vocês podem ser conhecedores do bem e do mal. Então a proposta que é feita é a seguinte: o bem e o mal não precisam ter como fonte Deus, pode ter como fonte você. Então a partir daí, quando o homem traz para si, tira Deus como fonte da moralidade perfeita e traz para si a ideia de que ele poderia ser fonte da própria moralidade, é que você tem toda essa desgraça que entrou no mundo. Veja bem que até hoje essa é a proposta. Quando as pessoas chegam e dizem assim: se você deseja, vá adiante e faça que é bom. Se você quer, então vá, aproveite, teste, experimente que é bom. Quando as pessoas tentam criar um sinônimo entre as vontades, os quereres e os desejos e o que é bom, na realidade o que a pessoa está fazendo é a mesma proposta da serpente no jardim. Está dizendo assim: você pode ser fonte da sua moralidade. É por isso que, quando o homem traz para si esse elemento, é que você tem toda essa maldade no mundo. E por fim você pergunta sobre a responsabilidade. É claro que só há responsabilidade com livre-arbítrio. Isso é um elemento óbvio, lógico. Existem denominações cristãs que querem juntar dois temas inconciliáveis entre si. Quer dizer que o homem é responsável sem livre-arbítrio. Isso é impossível. Então, a responsabilidade pressupõe o livre-arbítrio. É o homem podendo agir de uma forma e agir de outra que se torna responsável por suas ações. Então, nesse sistema que nós vimos, é que os elementos filosóficos e teológicos se juntam para dar uma explicação para o fenômeno que vemos no mundo. Amém. Professor, antes de... quem fala é Ronaldo. Antes de eu fazer a minha pergunta aqui, eu queria só esclarecer aos nossos ouvintes que estão com dúvidas, que alguns não conhecem, apesar do seu nome preceder sua fama, né? O Dr. Tasso do Turbo, ele é professor da Universidade do Rio Grande do Norte, ele é doutor em educação, é teólogo, então é um irmão assim, de uma envergadura que tem toda a qualificação para nos instruir aqui a respeito desses temas todos, os quais nós vamos defender aqui durante todo esse mês. Professor, eu queria falar sobre o aguilhão, agora mudando um pouquinho do ponto de vista da Teodiceia, né, que foi mencionado aqui, agora mudando um pouquinho sobre o aguilhão que muitas vezes o cientista tem que enfrentar, que é o fenômeno extraordinário, né, aí a gente chama de milagres. Qual que é a perspectiva? Eu já imagino, é uma pergunta então retórica, eu já imagino que o senhor entende que o mundo é aberto, né? Mas qual que é a perspectiva dentro da sua cosmovisão? E se você pode explicar isso para os nossos ouvintes em relação ao se o universo é fechado ou aberto, principalmente aqueles que estão em âmbito acadêmico e têm essas dúvidas. Você veja bem, os milagres são elementos que, pela própria definição, pressupõe um ingresso de Deus nas leis da natureza. Então, os milagres, por definição, não podem ser descritos ou explicados pelas leis da natureza. Porque se explicados forem, eles deixam de ser milagres. Uhum. O milagre é, por definição, um ato que viola a lei da natureza. Agora, não há grandes quantidades de milagres desses de extraordinários, como, por exemplo, a coluna de fogo, a carruagem, essas coisas extraordinárias, porque milagres há em todo dia, milagre de cura, de restauração do casamento, restauração da alma, etc, etc. Mas esses grandes milagres da natureza estão nas Escrituras numa quantidade de 250, mais ou menos, e circunscritos em 3 gerações. Não é? Moisés, Elias, Eliseu, Jesus e seus apóstolos. São 3 gerações em que nós vemos, de modo geral, esses grandes milagres. Então, os milagres ocorrem, são atos de ação de Deus na natureza, não são esses milagres da natureza grandes, como eu expliquei, muito extensos nas Escrituras, tem 250 eventos mais ou menos, e em 3 gerações. Agora, isso não é dizer que hoje não haja milagres cotidianos, em todas as igrejas que você for, que há curas, oração por cura, há ação sobrenatural de Deus. E isso não desqualifica a ciência, é outro ponto importante. Uhum. Não é?
A Aham. pessoa que vai para uma igreja e sofre um milagre sobrenatural de cura, ela deve ir ao médico, inclusive para o médico atestar a cura e ser atingido pelo fim máximo do milagre, que é levar à salvação, a abertura do coração para a ação do Espírito Santo que leva à eternidade. Aham. Eu digo até mais num contexto de deísmo e teísmo, da ideia de que Deus não interviria, né? É nesse sentido que eu pontuei esse assunto, levantei aqui essa bola aqui, mas ficou muito bem explicado. Deixa eu só dizer, o Deus, ele interfere a todo momento. O mundo é impossível sem Deus. O Big Bang é um evento de milagre impressionante. E a partir daí, o universo expande com uma precisão que é inimaginável, de uma chance em 10 elevado a 138. A única pessoa que acha que depois do Big Bang Deus não agiu é o ateu ou o deísta. Porque o cristão tem a convicção de que o mundo só existe porque Deus está sustentando o mundo. Aliás, é isso que as escrituras dizem. Que Deus não só criou o mundo, como sustenta o mundo. Então, não existe a possibilidade de existência de um universo sem que Deus esteja sustentando. Porque as condições que têm que ser satisfeitas para que a vida seja possível são condições tão radicalmente ínfimas que são impossíveis de serem satisfeitas, a não ser que haja Deus por trás de tudo isso, articulando, organizando, sintonizando todas essas variáveis para que a vida seja possível. Bom, professor, boa colocação. Eu queria só acrescentar também, esses dias eu estava observando o Marcos Evelyn, né? E ele até divulgou uma das falas dele, que ele falou que o milagre de Josué não foi porque o sol parou, ou em Ezequias a lua deixou de parar, porque não parou, porque senão o sistema não funcionaria. Na verdade, Deus ele parou o universo para fazer um milagre. Então o milagre é muito maior do que o sol parar, é o universo parar. E nessa questão, o que o senhor tem para acrescentar com a gente com relação a essa dúvida aí da academia, com relação a essas questões que as pessoas entram para a biologia e eles esquecem esses princípios de um Deus criador, um Deus que move e coordena e é dono do universo? O que é claro na história da ciência é que a cosmologia, após 30 séculos, se rendeu ao que diziam as escrituras. A teoria do Big Bang é uma rendição da ciência à teologia. Com o Big Bang, com a teoria do Big Bang, a ciência disse assim: de fato, o que já estava no livro de Moisés é correto. O universo veio a existir a partir do nada. Então, o que nós temos na história da ciência é algo impressionante. É a ciência resistindo por mais de 3 dezenas de séculos contra o único livro que dizia que o universo veio existir a partir do nada. Quando Gênesis 1:1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, o verbo criar é a tradução de bara, que quer dizer criar a partir do nada, e é exatamente isso que a teoria do Big Bang traz como pano de fundo filosófico. Então, o que a cosmologia de ponta hoje diz é algo que só é possível num pano de fundo filosófico que é absolutamente idêntico ao que já está nas escrituras, o que já estava nos livros de Moisés, conforme eu disse, há mais de 3 dezenas de séculos. Então, o que nós temos é a rendição da ciência à teologia, e isso é algo que deve ser falado de maneira muito importante, muito veemente, porque alguns acham, defende que o Big Bang não existiu, como se o Big Bang fosse uma solução naturalista para o universo. Mas isso é uma falta de entendimento muito grande de filosofia da ciência e de história da ciência. Porque o Big Bang é exatamente a rendição da ciência à teologia. Então, tanto para que você tenha uma ideia, o 99,9% dos cientistas cristãos no mundo, eu cito o Hugh Ross, por exemplo, que é um cristão devoto, um doutor em astronomia, deixa claro que o Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Então nós temos muito na ciência que apontam, muitas coisas na ciência que apontam para o Deus criador, o Deus sem o qual a natureza não existiria. Porque a solução que o ateu dá é a seguinte: se Deus não existe, por que tudo veio a existir? Porque o Big Bang diz que as coisas vieram a existir. Então nós temos duas opções. Ou do nada
algo se criou, ou de alguém, ou não havia nada nem ninguém, algo se criou, ou havia alguém, uma mente tudo. A solução do nada vem. Então é por isso que a solução ateísta é uma absurdidade. A solução racional que ficamos é unicamente a solução que traz como causa do universo o Deus criador, que é exatamente o Deus bíblico. Perfeito, irmão Tasso. Tem uma pergunta aqui de uma irmã que já eu vou ler, que sempre, quando vem um cientista falar, ela sempre tem a ver, que é a questão dos dinossauros, mas essa eu vou deixar para daqui a pouco. Então segura aí, eu sei que deixa pro segundo bloco, né, Enzo? Que a galera sempre quer saber quando vem um cientista aqui, sobretudo cristão. Mas, irmão Tasso, pegando gancho no que você tem falado aí, pra gente não mudar muito o assunto, né? Você como um cientista, eu queria que você falasse sobre a relação ou a não relação entre ciência e fé, entre evolucionismo e criação. Até onde a teoria da evolução se encaixa com a teoria do Pentateuco. Claro que nós, como protestantes, a gente já sabe, a galera que está ouvindo sabe que a gente crê na criação, obviamente, a teoria de Moisés, né? Mas existe uma convergência entre evolucionismo e Bíblia, ou em nenhum momento eles se convergem, só há divergências? Ou até que ponto eles se convergem e até que ponto esses pensamentos divergem? Ótima pergunta, né? Só acrescentando aqui, pastor, com relação a isso aí que você está falando, eles chamam de evoteísmo, que é uma grande heresia. Pode ficar à vontade aí, professor. Primeira coisa a deixar claro e tirar uma dúvida que é muito comum no Brasil e causa grandes problemas intelectuais é a pessoa confundir o Big Bang com a evolução biológica. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Perfeito. Isso é um erro intelectual muito grande. O Big Bang não tem nada a ver com a origem da vida, tem a ver com a origem do universo. Então, isso aí é algo que deve ser combatido porque leva as pessoas ao erro. As pessoas são ensinadas de maneira errônea a acharem que se você defende o Big Bang, que o Big Bang é uma rendição da ciência e teologia, você está defendendo a evolução de Darwin. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O universo pode ter 14,7 bilhões de anos e a vida ser recente. A vida é um fenômeno diferente do universo como um todo. Então, esse é um ponto que deve ser deixado bastante claro. Você pode tranquilamente defender que o universo é antigo e isso não o compromete com a defesa da evolução biológica. Uma coisa é totalmente distinta da outra. A evolução biológica fala da vida, o Big Bang fala do universo. Então, são coisas absolutamente distintas. E, de fato, o universo é antigo e isso é absolutamente compatível com a interpretação literal da Bíblia. Se vocês quiserem conversar sobre isso, é um tema importante, porque o Big Bang é uma interpretação absolutamente compatível com a interpretação literal de Gênesis. Literal. Se você quer ser bíblico, você tem que defender o Big Bang. Isso é uma interpretação literal das Escrituras. Agora, Darwin não é bíblico, é contrário à Bíblia, porque Deus usa o verbo bara em 3 situações importantes em Gênesis. Em Gênesis 1:1, conforme nós vimos, em Gênesis 1:21, quando fala da criação de animais almáticos, e em Gênesis 1:27, quando fala da criação do homem. Então, os homens são... O ser humano é criado de forma específica, ele não é oriundo de nenhum ancestral comum. E os animais também são criados conforme os seus tipos. Algumas traduções trazem espécie, mas essa tradução é muito ruim. Em hebraico nós temos min. A melhor tradução para min é tipo mesmo, porque espécie é uma categoria da taxonomia que gera muitos problemas. Nem os taxonomistas hoje concordam sobre o que é espécie. Então, a evolução ela é contrária à Bíblia, embora ela não tenha nada a ver com a origem do universo. Mas ela é contrária à Bíblia, não é porque ela é contra o Big Bang. Ela é contrária à Bíblia porque a Bíblia diz que Deus criou os animais segundo os seus tipos e criou o homem de maneira especial. Em Gênesis 1:27, o verbo, inclusive, é bara, que é criar algo que não existe. E também há inúmeros elementos científicos contrários à evolução, inúmeros. Ausência de fósseis de transição, complexidade irredutível, segundo a lei termodinâmica, um sem número de argumentos contrário à evolução. O que existe é um processo de adaptação. O que é isso? Por exemplo,
Os seres, em certo sentido, evoluem, mas essa evolução não tem a capacidade de criar novos tipos. Por exemplo, o ser humano tende a não ter mais aqueles dentes molares, que é o dente siso, o dente queiro, não sei, cada lugar chama de uma forma diferente, mas tecnicamente são os terceiros molares. Dente do juízo, são os terceiros molares. Isso aí é um processo, mas o ser humano que não tem terceiros molares, o dente siso, é tanto o ser humano quanto o ser humano que tem, não se cria complexidade. Se você começar com uma colônia de bactérias e colocar antibióticos, no final você terá outros tipos de bactéria. Você não tem ganho de complexidade. Então é muito importante para responder essa pergunta. Primeiro, de separar a questão do universo, que os grandes cristãos do mundo, os doutores em astronomia, os doutores em física cristãos, todos entendem que o Big Bang é a defesa da Bíblia perante a ciência. Essa questão de universo jovem, ela é muito fascinante para crianças e adolescentes. Mas se você prestar atenção, os maiores cientistas do mundo, os cristãos, todos entendem a maravilhosa rendição da ciência à teologia com o aparecimento da teoria do Big Bang. Agora, isso não tem nada a ver com a questão da vida. A vida é outra questão. A vida foi criada, a vida não tem como originar por acaso. Aliás, se tem um tema que a ciência nada sabe, é um constrangimento para a ciência e para os cientistas ateus, é o da origem da vida, a biopoiesis. A ciência absolutamente nada sabe sobre isso, não tem a menor ideia de como a vida se originou, porque não há vida simples. Se você pegar um animal, pegar uma ameba, por exemplo, que só tem uma célula unicelular, você vai ver que só o DNA da ameba traz informações que são equivalentes a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. Então veja que não tem vida simples, não é possível você entender que a vida pode ter aparecido a não vida. Se você pegar uma ameba, colocar no tubo de ensaio e furar a ameba, aquele tubo de ensaio vai ter tudo que é necessário para a vida, já que a ameba estava viva ali há pouco tempo. E nenhum cientista na face da Terra, nenhum grupo de cientistas, no melhor laboratório já criado na face da Terra, consegue reconstituir aquilo e a ameba ficar viva de novo. Então a vida é um fenômeno miraculoso, mas que não tem absolutamente nada a ver com a questão da origem do universo com o Big Bang. Professor, é o Ronaldo que fala novamente. Me perdoe aqui a falta de capital intelectual para entender determinados assuntos, mas a afirmação de que a literalidade das escrituras ela se coaduna com o Big Bang, ela não dá uma margem para a teoria da lacuna ali de Gênesis 1 para Gênesis 1, 2, não? É só uma reflexão, porque de fato é uma pergunta sincera por essa escassez aí mesmo de conhecimento dessa área. Não, porque o termo dia é a tradução do hebraico Yom. Yom tem 4 significados possíveis. Dia de 24 horas, dia em oposição à noite, quando você diz está de dia, está de noite. Dia, quando você diz no dia do Senhor, ou um longo período de tempo. Aliás, a primeira aparição de Yom na Bíblia não é de 24 horas. Aliás, se você for ler a tradução para o português, quando diz foi à tarde, foi amanhã, aquele negócio, isso não dá 24 horas. Nunca ninguém viu isso, não? Uhum. E eu não tinha notado, não. Olha, em português, se você não precisa nem saber hebraico, vá ler em português. Como é que termina cada dia? Deu tarde, noite, é o primeiro dia. Não dá 24 horas, dá 12. Então, como é que o povo lê 24 horas aí? Na tradução para o português, traduzindo errado. Dá 12? Então, o povo, olha, você veja como as pessoas são levadas a uma coisa. Nem a tradução pífia dá 24 horas e o povo lê aqui como 24 horas. Porque Yom, nem a primeira aparição de Yom não é de 24 horas. Quando criou o dia e a noite, não é 24 horas. Concorda comigo? Concordo. Não é 24 horas. O dia, a criação em 6 períodos, também não é de 24 horas. Nem o tarde, noite e manhã que diz lá, dá 24 horas. E se você for para o hebraico, você vai ver que ainda que não dá mesmo. É lógico que foi criado em eras. Tanto que as plantas crescem. O 7º dia, que é o dia do descanso do Senhor, que não é dia, né? A 7ª era, não termina.
Você vai ler a Bíblia que quando você chegar no 7º Yom, não tem, foi à tarde e amanhã, que não tem, não termina. Porque nós vivemos no dia do Senhor. Outra coisa, e se fosse 24 horas, Deus não voltou a trabalhar não no domingo, depois do Shabat? Porque se fosse 24 horas é para ter voltado a trabalhar. Interessante, professor. Não tinha visto essa conotação, não. Mas agora, rapidinho, a gente vai para o intervalo e na volta o pessoal volta com a participação e com mais perguntas. Aguarda um minutinho aí, professor. Fui! Pode ir. Um novo tempo na Fábrica de Artes. Nosso espaço está aberto para você e toda a sua família. Novos cursos e muito, muito mais horários, inclusive aos sábados. Música, teatro, dança, artes marciais e plásticas. A Fábrica de Artes tem tudo para você. Escreva agora para o nosso WhatsApp 31 3478 2300. Fábrica de Artes, uma fábrica de sonhos. Quer aumentar os lucros do seu negócio? Você sabia que o rádio é o meio mais abrangente e preferido pelos brasileiros? 83% da população brasileira ouve rádio. Anuncie na Rádio Super e fale para uma audiência fiel e que cresce mais a cada dia. Faça contato pelo WhatsApp 319-9991-8503. 319-9991-8503. Rádio Super, inspirando você. Voltamos, meio-dia e 34. Voltamos com a participação dos ouvintes. É isso aí, Sérgio? É isso aí, meu querido. Galera tá participando aqui, que legal. Primeiro eu vou ler a participação do pessoal do YouTube que tá participando aqui. Olha só que legal. A Priscila Raniele Nascimento, ela falou: Pastor Tassos é muito top, que bom. Deixa eu ver, tem mais aqui. O Dan RC tá dizendo glória a Deus. O Marciano Medeiros concorda com a Priscila, que tá dizendo aqui que esse pastor, o Tassos, é top demais. Muito bom. Deixa eu ver quem tá participando. O Alexandre aqui falando aqui, que já tá online participando. E a Luana Rodrigues tá participando aqui. Essa participação aqui é especial, porque a Luana é minha noiva e hoje é aniversário dela, tá vendo? Então eu quero mandar um parabéns, um abraço pra ela aí, que Deus dê pra ela muitas cobra décadas. Presente, por gentileza, aproveita que tá ao vivo. Amanhã eu prometi pra ela que eu vou dar um vestido pra ela, pronto. Aí, já tá bom, tá vendo? Abraço pra vocês que estão participando com a gente. Aqui no WhatsApp, claro que eu vou deixar a pergunta por último aqui que eu disse. Tem alguém participando aqui, deixa eu ver se colocou o nome aqui. Sim, o Lucimar Teixeira falou: meu Deus, quanta sabedoria desse irmão, que maravilha a explicação. Ele disse que tá aprendendo muito aqui a argumentar sobre esse tema que é polêmico no meio secular. Realmente, é bom a gente trazer gente aqui desse jeito pra saber combater o meio no meio secular, né? Isso foca diretamente aí nas universidades também. E agora então a pergunta que não quer calar, que todo mundo já sabe que a gente ia receber isso aqui. Não, antes tem a participação aqui do Léo, que tá falando aqui. Boa tarde, meu amigo Sandrinho, nosso locutor aqui, ele tá dando. Opa! Que a graça de Deus sobre vocês seja uma realidade. Abraços pra você também, Léo, continua participando com a gente. E agora então a participação aqui, deixa eu ver se é homem ou mulher, a Michele que tá participando aqui, ela tá dizendo: boa tarde, a pergunta é pra você, irmão Tassos. O pastor acha que existiu os dinossauros? É a pergunta que não quer calar, meu irmão Tassos. Como é que funciona aí? Como é que é a relação? Já incrementando a pergunta, como é que é a relação? A Bíblia fala acerca disso, não fala? Qual que é a relação da existência dos dinossauros com a teoria da criação? Como é que funciona isso aí? E qual período que foi também? A Carol tá complementando aqui. Jó, no capítulo 40, no verso 15, fala do Behemoth. Algumas traduções trazem, inclusive, a ideia de hipopótamo. Mas só que essa tradução por hipopótamo é logo abandonada quando ele diz, as escrituras dizem que esse animal tinha cauda como um cedro, como uma árvore. Uma das coisas mais constrangedoras que existem na natureza é o tamanho do rabo do hipopótamo. O hipopótamo tem um rabinho absolutamente insignificante, jamais pode ser comparado com um cedro. Então essa tradução de Behemoth por hipopótamo deve ser absolutamente afastada. Alguns trazem uma transliteração, não sabem traduzir e dizem Behemoth, que é a transliteração do Behemoth em hebraico. Então é muito provável que ali esteja se referindo a um dinossauro que estaria convivendo com o homem. É possível sim que dinossauros tenham convivido com os homens e é possível que até convivam até hoje em certos lugares, dinossauros pequenos.
A grande maioria eram dinossauros pequenos. Nós não conhecemos tudo sobre a face da Terra. É possível tecnologicamente conhecer? Sim, é. Mas não é economicamente viável. As pessoas não investem dinheiro em conhecer todos. É possível que você tenha em alguns lugares animais como o dragão de Komodo e tantos outros. Então é absolutamente possível a convivência dos dois. Há alguns fósseis que relatam pisadas de dinossauros e então pisadas humanas em épocas de coincidência. Alguns até relatam, como eu vi no museu que tem lá em Glen Rose, que é perto de Dallas, no Texas, de um amigo chamado Carl Barr. Ele criou esse museu há muito tempo e lá tem alguns registros fósseis que, segundo análises que fizeram, é de pegadas humanas abaixo, inclusive, das pegadas dos dinossauros. Então, não há nenhum tipo de problema em defender a convivência de ambos. O dilúvio, claro, que mudou as condições atmosféricas e impossibilitou que dinossauros muito grandes sobrevivessem. Dinossauros com corações pequenos não conseguiriam sobreviver após uma atmosfera pós-diluviana. O que o mundo, a ciência erra é em não levar em consideração os elementos do dilúvio para fazer seus cálculos. Mas se você levar em consideração, é muito possível que a extinção de grandes dinossauros tenha se dado graças à atmosfera pós-diluviana. Muito boa colocação. E se o ouvinte quiser também saber mais, tem o Célio, que também é do TDI, lá na pasta da playlist aqui da rádio. O Célio, ele fez um programa sobre o dilúvio e o dinossauro. Então, se você quiser estudar mais esse assunto, também pode contar lá com o Célio. Mais pergunta aí, Sérgio? Tem, deixa eu ver, tem mais participação aqui, acho que não é propriamente uma pergunta, deixa eu ler aqui. É a Sueli Aguilar, do Jardim Vitória. Não, é uma pergunta assim. Ela gostaria de saber, mais aí, né? E acho que isso aí também gerou dúvida aí, pastor Tasso, se eu puder explicar a questão aí. Ela falou, gostaria de saber mais sobre o dia, se tem 24 horas. Ficou uma dúvida aqui. Deus abençoe vocês aí do programa e da família Super. Então, para você, pelo que a gente entendeu, então, ô pastor Tassos, isso aí há divergências mesmo entre a teologia e entre a ciência, é que o dia para o senhor ele não é literal de 24 horas, não é isso? A interpretação é literal, sim, literal. Só que a literalidade é da língua original, não da tradução errada. Certo. Se você traduzir por dia, não pode ser era, tem que ser dia. Só que essa tradução por dia já pressupõe um comprometimento ideológico. Entendi. Em hebraico tem yom. Então a literalidade é com a língua original, não é com a tradução errada. Então, yom é uma palavra em hebraico que traz 4 interpretações literais possíveis. As 4 interpretações literais possíveis são dia em oposição à noite. Inclusive, essa é a primeira forma que Yom aparece em Gênesis. O primeiro momento que Yom aparece em Gênesis não é dia de 24 horas. Dia de 24 horas é uma tradução possível. Dia, quando você diz no dia de fulano, no dia do Senhor, é Yom. Ou então um longo período de tempo. Se você defende que as eras de criação eram eras e não dias, você faz isso adotando uma interpretação literal da Bíblia. A interpretação por dia de 24 horas, ela é falsa, inclusive é falsa nas próprias escrituras. Se você for ler aí em português, vamos lá, abra aí em Gênesis 1, verso 5. Chamou Deus à luz dia, e esse dia aqui é Yom, chamou Deus à luz dia e às trevas, noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Isso não dá 24 horas. Porque esse tarde aí é do hebraico Ereb. Ereb quer dizer anoitecer, pôr do sol. Essa é a tradução de Ereb. Você pode pesquisar em qualquer dicionário de hebraico aí. Pega uma Bíblia dessas que dão o original. Então, houve tarde. Esse tarde aí, na realidade, é pôr do sol, anoitecer. E manhã. E manhã aqui, que é boga, que é romper do dia. Na própria ideia da tradução do português, não dá 24 horas. Como é que a pessoa diz que isso é 24 horas?
É interessante, sabe por quê, Tasso? A gente vive numa cultura, e o senhor como apologeta, principalmente na área da educação, as pessoas elas têm a dificuldade de entender ou pôr muitas das vezes a mente para raciocinar de contextos de visões diferentes. Não é que seja visão diferente, ou seja certa ou seja errada. São possibilidades também de interpretação e que o próprio texto está lá. Então, assim, cabe a gente querer ressignificar aquilo que a gente está acostumado a ler ou ler de uma forma errada. Isso que é interessante do conhecimento e do ensino. Por isso que Jesus e Deus em Deuteronômio vai falar, buscar eu de toda força e de todo entendimento, porque requer reforço. E o que a gente não tem hoje, mais ou menos na nossa geração? Reforço para entender cosmosvisões diferentes. Perfeito. Então, aí eu quero deixar claro o seguinte, você veja que são eras, tanto são eras que você vai. Houve a tarde e amanhã o primeiro dia. Houve a tarde quer dizer, houve o início da era, houve o final da era, foi a primeira era. E assim vai, Gênesis 1:8, a segunda era, houve o início, houve o final, houve a segunda era. Se você for para o sétimo dia, não tem isso, porque nós vivemos no sétimo, que o povo traduz por dia, nós vivemos na sétima era, que é a era do descanso do Senhor. Que descanso é esse? Aquela ação que é descrita pelo verbo. O verbo é uma palavra que descreve uma ação. Aquela ação que é descrita pelo verbo bará, que tem Gênesis 1:1, Gênesis 1:21 e Gênesis 1:27, não é mais feita por Deus. Esse é o dia do descanso. Para quem acha que é dia de 24 horas, tem que dizer que depois das 24 horas que Deus descansou, ele voltou a trabalhar ou ele abandonou o emprego. Ele voltou. Tem que dizer que ele voltou a trabalhar. Tá entendendo? Então, então ele criou o universo 6 dias, descansou um, aí quando começou a semana de novo, voltou a criar o universo de novo. Não. Então nós vivemos no dia do descanso, na era do descanso do Senhor. E outra coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, um erro intelectual grotesco, infantil, é a pessoa dizer que o Big Bang é uma solução naturalista, ateísta. Isso é o contrário na história da ciência, isso é desconhecimento da história da ciência. O cientista nunca quis a teoria do Big Bang, tanto que quem criou o Big Bang foi um padre. Vocês sabiam disso? Eu sabia porque eu te acompanho na rede social. Foi George Lemaitre, foi um padre. O cientista ateu nunca ia querer o Big Bang. Por quê? Porque a teoria do Big Bang foi a primeira teoria na ciência que chegou e disse assim, olha, o universo não existe desde sempre, não. Ele veio a existir, ele teve uma causa, ele foi criado. E, portanto, teve-se que dar conta de quem é o criador. Os cientistas fizeram tudo no mundo para não aceitarem a teoria do Big Bang. Como o próprio Einstein, que nem ateu era judeu, mas Einstein viu o problema de um universo com origem, colocou uma constante na teoria da relatividade, para a relatividade passar a funcionar com o universo sem origem. Só que quando ele colocou a constante, houve um erro, a matemática não permitiu. E ele teve que tirar a constante. E a relatividade só faz sentido com o universo com origem. Então, assim, quem diz que o Big Bang é uma solução naturalista desconhece a história da ciência. Por que que hoje a ciência concorda com o cristianismo na questão do Big Bang? Não é porque os dois estão do mesmo lado, não. É porque a ciência se rendeu. Depois de 30 séculos de resistência da humanidade, a humanidade disse, eu não tenho como mais sustentar essa mentira, eu tenho que me render. De fato, os livros de Moisés estavam corretos. Isso aconteceu na metade do século passado apenas, com descobertas em ciência que fizeram com que o cientista, contra a vontade deles, tivesse que se render. Então, assim, é um desserviço intelectual promover a ideia de que o Big Bang é uma solução ateísta. É o contrário. É o contrário. Muito boa colocação, professor. Eu quero só te interromper, porque tem uma ouvinte, a Marcele. Sim, tem muita gente aqui participando muita gente aqui, só para registrar aqui rapidinho. Só para registrar rapidinho. Aqui, A Cristine está falando assim, sempre é bom escutar o Tasso, mostra a razão e a fé.
A Cristine Bezerra está falando, já queremos ouvir ele mais. Inclusive, Cristine, semana que vem ele vai estar conosco com o tema Deus e a Moralidade. Janeiro todo, né? Porque o Marciano tá perguntando aqui quando que a gente vai ter mais entrevista com ele. A galera já quer saber. É janeiro todo. É. Mas fala da Marcela aí pra ele. Vamos lá, a Marcela Assunção tá fazendo uma pergunta aqui, né? Claro que isso vai dar pano pra manga aqui e o tempo já tá acabando. Ela tá perguntando aqui sobre os gigantes que a Bíblia relata. Acho que ela tá falando dos Néfilis, né? Talvez seja isso, ô Marcelo, que você queria perguntar pra ele. Ô pastor, como é que fica essa questão aí dos gigantes que a Bíblia relata? Isso tem alvo de debates teológicos entre tem comprovação teólogos? Qual que é a sua não tem? posição acerca desse assunto? Ela já respondeu, ela falou isso mesmo. Ela tá se referindo aos Néfilis lá de Gênesis. Como é que fica aí, pastor? Olha, eles são considerados, eles dizem filhos de Elohim. Diz lá, aí alguns dizem que são filhos de anjos. Outros dizem que são filhos daquilo. Agora, Elohim pode ser traduzido também em hebraico antigo como grandes magistrados, pessoas de envergadura política, social da época. Então é muito possível que esses sejam filhos dessas pessoas. O hebraico antigo não tinha muita riqueza vocabular. É por isso que você tinha palavras com vários significados. Como eu estou falando de Yom, com 4 significados, é por isso. Porque Moisés não tinha outra alternativa. Então é muito provável que sejam realmente filhos de grandes autoridades. Eu não compro a ideia de que são filhos de anjos, nem compro a ideia de que são gigantes dessa magnitude, né, de mais de 3 metros ou algo assim. O que é bem verdade, que é possível que uma pessoa tenha 2 metros e pouco em um lugar em que a estatura é muito baixa, possam ser considerados gigantes também. Eu não acredito que haja, de fato, aquelas imagens, aqueles fósseis gigantes. Isso é fraudulento. Não, isso aí não existe. Perfeito. Muito bom. Ô professor, o senhor como professor de departamento de arte, e a arte ela trabalha bem o abstrato, e como cristão que defende a fé e a razão, o que o senhor pode sintetizar para a gente, que a gente vê no convívio dos irmãos do dia a dia, a dificuldade que as pessoas têm em fazer um paralelo entre a Bíblia e o conhecimento científico? Ou porque a pessoa não estuda profundamente a Bíblia, ou porque ela é superficial ou rasa no científico, no conhecimento científico. Qual que o senhor vê nos seus anos de universidade, professor, essa dificuldade das pessoas fazer esse paralelo aí? Do ponto de vista histórico da universidade, isso não ocorre. Isso só ocorre recentemente graças à influência do comunismo. Porque se nós formos analisar, as maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas de discípulos cristãos, escolas de ensinar como pregar a palavra de Deus. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Agora, o que acontece é que o cristianismo, graças a ele, nós tivemos a melhor, mais importante e mais bela civilização do planeta, chamada civilização ocidental. As pessoas não querem dizer isso, mas essa é a verdade. É graças ao cristianismo que nós tivemos essa civilização que está sendo destruída por outras cosmovisões, notadamente o Islã, o financismo globalista e o comunismo. Por isso que o Ocidente está sendo destruído, e com ele as universidades e tudo mais o que o cristianismo fez. E as pessoas estão com vergonha de dizer o óbvio, que é graças ao cristianismo que nós tivemos a evolução e o melhoramento da sociedade em todas as áreas que você quiser. Todas as áreas que você quiser. A própria ciência moderna, você falou em ciência, só foi criada em país de matriz cristã. Não existe de forma relevante nada de ciência moderna em país que não seja de matriz cristã. Então, a descristianização do Ocidente é uma ação orquestrada por cosmovisões anticristãs, como o comunismo, o Islã e o financismo globalista, para destruir o Ocidente. É isso que está acontecendo. Historicamente, a universidade é produto do cristianismo. Até porque, para você fazer o que se faz na universidade, só é possível se você entender que o mundo foi organizado inteligentemente. O esforço de tentar descobrir os padrões de inteligência no mundo pressupõe uma inteligibilidade na natureza que, por sua vez, pressupõe uma mente inteligente que organizou o mundo
inteligentemente. Do contrário, não fazia nenhum sentido você tentar buscar padrões de inteligência se o mundo não tivesse sido organizado dessa forma. Então, historicamente, é isso que ocorre. Os maiores e melhores cientistas do mundo foram cristãos em sua maioria. O maior cientista que já pisou sobre a Terra foi Isaac Newton. Newton é impressionante. Eu já disse aqui em algum momento, em outra oportunidade, Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia para a contraparte formal da teoria não era suficiente. Newton parou de desenvolver a física, foi desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, nada é feito em matemática porque ele tinha feito tudo. Aí a gente pergunta quantos dos ouvintes da rádio aqui sabem que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência, o maior cientista que já pisou sobre a Terra. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele escreveu sobre a Bíblia, não. Eu estou dizendo que o que mais ocupou a mente do maior cientista que já existiu foram as escrituras e não ciência. Então, ciência e Bíblia não só são compatíveis, mas são interdependentes. A Bíblia, as escrituras dão a possibilidade da ciência. Sem a Bíblia não há ciência. E Deus quer que nós pensemos. No Evangelho de São Mateus, quando Jesus é perguntado sobre qual é o maior dos mandamentos, ele diz amar a Deus com todo o coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. As pessoas alegam Deuteronômio 29, quando dizem assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e param por aí. E se esquecem de ler o resto do verso, que diz, mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos para que cumpramos as palavras dessa lei. A ciência é o estudo das coisas reveladas. Existem duas coisas reveladas. Uma são as escrituras, os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. E a outra coisa revelada é a natureza. Isso com base em Romanos 1:20. A natureza é a revelação de Deus. Então, fazer ciência é estudar a revelação de Deus também. Então, são absolutamente compatíveis e mais do que isso. Repito, reitero, repiso, reforço, vehementizo. Só é possível ciência graças ao que está nas Escrituras. Professor, sobre esse aspecto da relação do homem e ocidental, em especial, qual que é a relação entre o design inteligente e como que a gente correlaciona, ou qual é a porcentagem que a gente correlaciona ele com o Deus cristão que nós aqui professamos? Rapaz, o movimento de design inteligente faz um esforço maior do mundo para dizer que não é Deus, mas fica dizendo, eu sou criacionista. Eu não tenho o menor problema em dizer que a causa do universo é o Deus cristão e há argumentos intelectuais para isso. Eu vou adiante, eu dou o próximo passo sem problema nenhum. Qual é o problema de se defender o cristianismo? Só teria problema se ele fosse falso. Como nós temos evidência para ele ser verdadeiro, você pode dizer em qualquer ambiente. Eu digo em qualquer ambiente que a causa do universo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Eu não paro antes disso. Tá Muito boa colocação, professor. Se é a verdade, qual é o problema de se falar de cristianismo? Só se ele fosse falso, mas se você tem evidências para dizer que é a verdade. Mas eu entendo, mas aí entra uma problemática, e essa problemática é interessante a gente refletir. Não é questão de não dizer, não se posicionar, porque as evidências vai mostrar o Deus criador do universo e acabou, ponto. Eu também sou igual ao senhor. Mas o grande problema é que a universidade, a faculdade, inclusive alguns ouvintes que estão se preparando para a universidade, se preparem de verdade para chegar lá, não fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça e você perder sua razão e sua fé, se preparem de verdade mesmo. Mas o que acontece? Na universidade, chegando lá, você é inibido em falar isso. Você é cessado, você é censurado, você é cancelado em falar qualquer posicionamento do cristianismo. Você é cancelado se falar isso, você é cancelado se você for homem, você é cancelado se você for conservador, se você for branco vai dizer que você é culpado pelas mazelas do mundo, você é cancelado de várias coisas. Bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo. Aquele que está no cristianismo e não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que reavalie a sua saúde espiritual. Nós somos chamados para estarmos na contramão do mundo. Mais cristãos foram mortos nos 19 séculos, foram mortos no século XX do que nos 19 outros séculos somados. É claro, o mundo é contra o cristianismo. Agora, nós temos que defender o cristianismo porque ele é a verdade, há evidências para isso.
Jesus de Nazaré, na biografia escrita por João, no capítulo 14, no verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala verdade, em grego, é aletheia. É esse termo aletheia que a gente passa quase que 2 anos estudando no curso de filosofia. Ele diz: eu sou aletheia. Então, se você falar de aletheia, você está falando de Jesus. Se você falar da razão do mundo, o fundamento de todas as coisas, se você tentar descobrir o que está por trás da realidade, você está falando de logos. Em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14, é exatamente este logos que encarna, tabernacula e vem a viver entre nós. Então, assim, qual é o problema de dizer? O Corão, por exemplo, diz que Jesus não morreu. Não existe nenhum historiador muçulmano que defenda essa tese, porque ela é falsa. A Bíblia, do outro lado, ela está submetida ao escrutínio, à investigação. Existem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia só no livro de Atos. 52 só no Evangelho de João. Isso vai ficar silenciado porque é cristianismo? Eu digo que ninguém vai dizer o que eu posso dizer, o que eu não posso dizer. Eu digo aquilo que eu quiser e mostro as evidências. Ou não é diversidade que a universidade quer? Porque o comunismo só aceita diversidade se for da mesma coisa. Se for conveniente a eles. O importante não é quem fala, é o que fala ou quem fala. É quem fala o que fala. A verdade, infelizmente, que a gente vive é essa. Exato. E eu tenho que aceitar absurdidades. Como se eu chego na universidade, a pessoa diz que o homem pode ser uma mulher pode ser um homem, aí tudo bem, pode dizer isso. E a gente não pode falar nada que é preconceituoso. Você é um preconceituoso. Não, isso aí não está no campo do preconceito, está no campo da loucura. Eu também acho. Isso não é preconceito, isso é a transanidade. Um homem não pode ser uma mulher, por mais que ele ache que é uma mulher, ele não pode ser uma mulher. Há um obstáculo chamado realidade. Agora a gente pode romper o limite da realidade na universidade para dizer que o homem pode ser uma mulher, e nós não podemos apresentar um argumento com evidências para a confiabilidade das escrituras e dizer que a causa do universo é Deus. Eu não compro isso, não. Professor, eu vou até o fim. A gente já está encerrando, só queria uma pergunta de uma ouvinte, rapidinho, se eu puder responder ela em 2 tempos. Ela está dizendo assim: o senhor tem sugestão para os jovens cristãos que vão chegar na universidade nesse semestre, ou o senhor quer deixar essa pergunta para quinta-feira que vem, que é o tema Deus e Moralidade? A sugestão é desde para criança. Desde a criança, uma criança pequena deve ser apresentado o que é bom, belo e verdadeiro. A arte do tipo de Deus é a arte boa, bela e verdadeira. Deus, quando cria o mar, ele não olha para o mar e diz, isso é belo. Ele diz, isso é bom. Por quê? Porque é o elemento estético, que é o que é belo. O elemento ético, que é o que é bom. O elemento metafísico, que é o que é verdadeiro, são indissociáveis do ponto de vista de Deus, da lógica de Deus. Quando a criança cresce mais, 9 anos, 10 anos, ela traz suas questões. O pai não pode chegar para a criança e dizer, não questione, não pergunte. Não, você tem que tornar o seu filho um especialista na dúvida que ele traz. Porque o cristianismo é a verdade, existem fundamentos para tudo isso. Então a criança tem que crescer nessa perspectiva de que a filosofia superficial leva ao ateísmo, mas a filosofia profunda leva ao cristianismo. As pessoas têm que ser ensinadas a estudar e a pensarem, irem para a universidade convictas, inclusive intelectualmente, da viabilidade intelectual do cristianismo. E quando vão para a universidade, saberem que ali é um antro do comunismo. O comunismo tomou conta da universidade brasileira e vai deturpar e atacar, não apenas do ponto de vista do criacionismo, mas todos os demais. Feminismo, antinatalismo, antipatriarcalismo, veganismo. Daqui a pouco tem um bocado de gente vegano porque entrou na universidade. E é vegano na universidade e acha que isso está tudo bem, mas não está, não. Porque desse veganismo, daqui a pouco, ele está enaltecendo a natureza e não o Criador. Enaltecendo a criação e não o Criador. Tira Jesus e bota o papagaio da cara roxa no lugar e começa a enaltecer o papagaio da cara roxa. Então existe toda uma estrutura feita para descristianizar o Ocidente. E nós, enquanto igreja e família, somos a resistência a tudo isso. Amém, professor. Finalizando, o senhor pode dar suas considerações finais aí, professor? Agradeço imensamente o convite. Aqueles que quiserem me seguir, vão lá no Instagram, Tassos Licurgo, TASSOS
LYCURGO. Tem muitos vídeos que são colocados lá que falam sobre essas questões e conclamar o povo de Deus a ser resistência contra os desmandos das ideologias anticristãs. Nós temos, enquanto família e igreja, de mostrar o outro caminho, de andar na contramão do mundo, e temos de ser corajosos para isso. Eu tenho dito muito, sem coragem não há nenhuma outra virtude possível. A coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. E nós, enquanto povo de Deus, somos um exército. Nós somos um exército em um território ocupado, como já dizia C.S. Lewis. E Deus não quer soldados frouxos, cambaleantes sobre suas próprias pernas. Nós temos que fazer a diferença, porque vida de outras pessoas depende do nosso posicionamento diante da verdade. Muito bom. Ronaldo? Muito obrigado, professor. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Quem quiser me seguir também é pr.ronaldo_júnior. Serginho? É isso aí, obrigado, Eidas, obrigado, pastor, obrigado, Sandrinho, pastora Carol, obrigado, pastor Tassos, prazerão. Para me seguir aí no Instagram é o Sérgio Gandra 9. Um último abraço que eu vou mandar é pro meu sobrinho de 3 aninhos que tá assistindo a live aí, participando com a gente, é o Ravizinho. Beijo pra você. Muito bom. Meu nome é Edson de Belloni, segue lá no Instagram. Até a próxima quinta-feira que vem com o professor Deus e Moralidade. Então, esperamos vocês até lá e fui! Que tal incluir a leitura em sua rotina e transformá-la em um hábito? Os melhores livros cristãos você encontra na Seara Livraria. Livro para todos.